A paz do Senhor, joias de Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou Marli Rejane, do canal Marli Falando de Deus, e estou dando abertura a um novo quadro aqui no canal. Onde eu vou realizar a leitura de um capítulo a cada segundas-feiras, que será do João. Então, o livro de João tem 21 capítulos, será lido um capítulo a cada segunda-feira, dando assim 21 segundas-feiras. E convido você a fazer esse plano de leitura juntamente. Eu estou usando a Bíblia King James, tá? Atualizada, mas você pode usar qualquer Bíblia. Vai mudar um pouco a atualização, mas o contexto é o mesmo. Peço desculpa pelos barulhos, é que a gente está em obra aqui, não tem como evitar. Então peço que vocês ignorem os ruídos, os barulhos e foquem só na mensagem, na palavra do Senhor. Vamos dar início ao nosso plano de leitura. Só lembrando que não é um estudo bíblico, e sim um planejamento de leitura. João. O Evangelho de João é diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, visto que mais de 90% do seu material é exclusivo. O Evangelho de João não se concentra aos milagres, nas parábolas e nos discursos públicos, que são tão proeminentes nos outros relatos. Em compensação, este relato enfatiza a identidade de Jesus como Filho de Deus e destaca a maneira como nós cristãos deveríamos responder aos ensinamentos de Jesus. Circunstâncias da redação do livro. Autor: uma leitura atenta do Evangelho de João sugere que o autor era um apóstolo, um dos 12, aquele a quem Jesus amava. Contexto histórico: a data mais plausível para a escrita é o período de 70 anos depois de Cristo, época em que o templo foi destruído, e 100, o final da vida de João, sendo os anos 80 a mais provável. Estrutura: o livro de João está dividido em duas partes principais. Na primeira seção, foco fica no ministério de Jesus ao mundo e também nos sinais que ele realizou. Jesus realiza 7 sinais que são recebidos de diversas maneiras. A segunda grande seção revela o ensino de Jesus aos seus discípulos e a triunfante hora da sua paixão. O registro que João faz da paixão concentra-se no controle de Jesus sobre os acontecimentos. Ele teve que instruir seus adversários em como prendê-lo. Pilatos debate-se para tomar sua decisão, mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus morreu como cordeiro e foi sacrificado na mesma hora.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele era a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do ungido do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim existia antes de mim, porque ele era antes de mim. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: Eu sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então quem és? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados dos fariseus, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Estas coisas aconteceram em Betabará, além do Jordão, onde João batizava.
No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi o testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali, com 2 de seus discípulos. E, olhando para Jesus, enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falar, e eles seguiram a Jesus. Então Jesus virou-se e, vendo que os seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? Ele disse-lhes: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Ele encontra primeiro a seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Nós encontramos o Messias, que é, sendo interpretado, o Cristo. E ele o trouxe a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para Galiléia e encontra Filipe. Ele diz: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra a Natanael. Ele diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu dizendo: Porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que esta verás. E ele lhe disse: Na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Bom,
Recapitulando, versículo 1 diz: No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, que no princípio Deus criou tudo, os céus e a terra. Deus disse: haja luz, e houve a luz. Depois Deus disse: haja separação entre a luz e as trevas. Aleluias, e houve. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E assim sucessivamente, em 6 dias, Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. No 11, fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ali se refere do povo judeu. No versículo 23 a seguir, nos relata que João Batista é a voz do que clama no deserto. Ele pregava, ensinando a andar no caminho verdadeiro e preparava o caminho para a vinda do Senhor. Ele batizava com água. Mas quem enviou ele a batizar com água disse que viria um que batizaria com o Espírito Santo, e o sinal seria que uma pomba desceria do céu, pousaria nele e ficaria nele. E essa seria a prova. E João Batista, quando foi batizar Jesus, ele viu essa pomba descer sobre Jesus, pousar e permanecer. Aleluia! Essa foi a prova que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus trocava o nome dos seus discípulos para representar o chamado na vida deles. Glória a Deus, aleluia. Como eu fiz uma introdução um tanto extensa no começo do vídeo sobre o livro de João, então eu não me aprofundei muito em detalhar os versículos, só ressaltei alguns ao qual eu achei mais importante. Mas semana que vem vamos estudar mais a fundo. Vamos refletir mais, aleluias, sobre o capítulo 2. Acompanhe, vamos fazer a leitura juntos a cada segunda-feira. Segunda-feira que vem iniciaremos o capítulo 2, vamos estudar e meditar na palavra do Senhor juntos. Deus abençoe cada um. A paz do Senhor Jesus.